Fala galera vascaína, tudo bom com vocês? Estamos juntos aqui para mais um vídeo. Nós vamos falar hoje sobre essas contratações, sobre o departamento de futebol do Vasco, o treinador Zé Ricardo. Qual é a minha opinião, qual é a opinião aqui do canal a respeito disso? Alguns jogadores cavando aí a volta ao Vasco, como Rafael Silva. Bom, eu tenho uma opinião muito clara sobre isso, cara, e muito contundente. Vou chegar aqui para trás aqui da árvore, aqui, sai esse clarão aqui atrás. O que acontece? O Vasco vive numa situação precária há 20 anos, né? Há 20 anos nós não temos um bom futebol, a não ser em 2011 que caiu do céu aquele time lá. E muito se deve a isso, a falta de, como é que eu posso dizer, de mudança, tanto no departamento de futebol quanto na parte esportiva do clube. O Vasco vive sempre em torno dos mesmos nomes. Sai treinador, entra outro que já estava antes. Aí aquele que estava antes saiu para daqui a 2 anos ele voltar. O Vasco quer mudança, o Vasco quer sempre mudanças, mas sempre contrata as mesmas peças. Então como vai haver mudança? Nós vemos agora aí Zé Ricardo. Zé Ricardo teve até uma boa passagem no Vasco, mas tirando isso, ele teve aproveitamentos pífios nesses últimos 3 times que ele comandou. Inclusive com 35% de aproveitamento nesse último time dele, que foi lá no Catar. O problema não é esse. O problema não é o nome do Zé Ricardo. O problema é que são sempre os mesmos nomes para tudo. Carlos Brasil saiu, era gerente de futebol júnior do Vasco, saiu para ir no Corinthians. Ele assumiu lá dia 1º de junho. Quer dizer, em 6 meses ele volta novamente, mas agora com cargo no futebol profissional. Então nós estamos sempre contratando jogadores, contratando dirigentes, contratando comissão técnica, sempre naquela mesma volta. Fica assim, ó. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. É Valentim, é Zé Ricardo, entre outros. Então, é difícil a gente querer mudanças se a gente não muda. Como a gente vai mudar o futebol do Vasco se nós não mudamos as peças? Acho que a gente tem que parar com esse negócio de ele tem raízes no Vasco. Ele conhece o Vasco. Não precisa conhecer o Vasco. Não precisa. Precisa saber de futebol. Precisa ser um bom profissional, independente da área que ele esteja. Então não precisa você contratar um goleiro que conheça o Vasco. Não, ele precisa ser um bom goleiro. Você não precisa contratar um médico que entenda de Vasco. Ele precisa ser um bom médico. Não precisa contratar um treinador que entenda do Vasco. Ele precisa ser um bom treinador. Você acha que o Guardiola não seria um bom treinador pro Vasco? Claro que seria. Claro, vamos dizer aqui que não, com esse time tá dependente do time. Não é isso o caso. Claro que o time é horroroso. Então nós estamos mandando jogadores embora, estão fazendo uma boa limpa, que eu acho muito importante isso. Ainda falta muitos jogadores para sair, como o Morato, como o Marquinhos Gabriel, o próprio Leandro Castan. Eu acho que o Castan agora vem segurando muito o desenvolvimento do Ricardo Graça, porque o Ricardo Graça está jogando do lado direito, no qual ele deveria jogar no lado esquerdo. O Castan também já está um pouco passado, embora ele faz algumas boas partidas, mas eu acho que já deu. Então a gente tem que contratar um bom zagueiro destro e o Ricardo Graça ser mantido. Então ainda faltam alguns jogadores para sair. Saiu o Zeca, saiu um monte de gente, mas ainda falta Vanderlei, falta Morato, falta Marquinhos Gabriel, que não acrescentaram muito ao clube. E não adianta querer contratar jogadores com bases vascaínas, com raízes vascaínas. Não. Nós temos que contratar jogadores que possam suprir as nossas necessidades. Rafael Silva talvez seja um bom nome. Não sei como é que ele está jogando lá. Não sei. Mas é um jogador que já passou. Já foi. A gente tem que mudar, cara. Anderson Barros está aí. Talvez a gente consiga. Ou não.
Eu acho que ele não vai querer sair do Palmeiras, mas seria um bom nome, Anderson Barros, com uma mentalidade diferente, com ideias diferentes, passando por clubes diferentes, não aquele ciclo ali que fica ali o tempo todo no Vasco. Sai um, entra outro, é os mesmos profissionais. Então a gente não vai conseguir mudar nunca se a gente não consegue mudar os profissionais que trabalham lá. Falou? É só esse papo que eu queria deixar para você. Você que ainda não é inscrito aí, se inscreve. Valeu, ativa o sininho aí. Um abraço, fui, porque Vascaíno tem voz.